Semana passada a gente começou a estudar o livro do profeta Daniel. A gente viu que, embora Israel, ou melhor, a nação de Judá, fosse o povo de Deus, embora Jerusalém fosse a cidade onde o templo do Senhor estava, isso não poupou o povo de ser disciplinado pelo Senhor. Nós vimos a semana passada que o rei Jeoaquim, ele foi entregue nas mãos do rei Nabucodonosor, junto com os vasos e todos os alguns dos objetos preciosos que estavam dentro do templo do Senhor. Dessa forma, Deus fez o quê? Deus acabou quebrando uma fé mística que aquele povo tinha, porque eles acreditavam que, pelo fato de ser o povo de Deus e pelo fato de, em Jerusalém, estar o templo e os objetos preciosos lá da casa do Senhor, então o Nabucodonosor não teria acesso. Mas Deus entregou tanto o rei Nabucodonosor quanto os vasos para que o povo olhasse para cima e acreditasse única e exclusivamente no Senhor e não tivesse uma fé mística que acredita no templo, no sal, no óleo, na água benta e em tantas outras coisas que acaba desviando o coração do homem de Deus e colocando nas coisas. Deus mostrou: eu quero que vocês tenham fé em mim e me obedeçam à minha palavra, ao invés de ficar acreditando em objetos religiosos. Hoje nós vamos começar propriamente a história onde Daniel e os seus amigos entram. Hoje nós veremos que, mesmo num ambiente adverso, rodeado por um mundo e um povo hostil, colocados debaixo de ordens e sistemas cruéis e mundanos, é possível desfrutar da segurança e prosperidade que Deus concede aos seus amados. Hoje nós vamos ver como que o Deus soberano dirige, protege e guarda aqueles que nele confia. Hoje nós vamos ver perseverança na fé em meio às seduções babilônicas. Como é que eu e você podemos viver aí nesse mundo que está nos seduzindo e ainda assim permanecermos fiéis a Deus? Nós vamos ler Daniel, capítulo 1, de 3 a 21. Vamos nos pôr de pé para a leitura? Daniel, capítulo 1, do verso 3 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê de nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir.
ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para que conhecesse todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonho. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para os jovens, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Oremos. Santo Deus, nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz e queremos aprender a respeito do Teu cuidado e a respeito da fidelidade que nós devemos ter para contigo. Mostra a Tua soberana graça nesse texto e ajuda-nos, Pai querido, a fim de que possamos ser desafiados e motivados a obedecer ao Senhor, mesmo em situações adversas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Eu creio que uma mensagem central para esse texto poderia ser essa: Deus, em sua soberania, capacita e coloca seus servos onde poderão ser utilizados por Ele na concretização de seu propósito eterno. Nós cremos que tem um Deus soberano que dirige a história, um Deus soberano que dirige a vida das nações, que dirige a vida dos governantes, que dirige a nossa vida, a nossa família, que dirige a nossa igreja, dirige o nosso prefeito, dirige a nossa presidente Dilma, creia nisso, dirige todas as nações e todas as pessoas. Ele trata com o conjunto, mas trata também com o indivíduo. E nós podemos ver nesse texto claramente que Deus separou alguns de seus servos para colocá-los onde Ele mesmo iria usá-los depois para a sua própria honra e para a sua própria glória. E o primeiro ponto que a gente pode notar nesse texto é a sedutora tentativa de babilonização dos cativos. O que acontecia? O imperador, quando ele dominava alguma nação, ele tinha algumas maneiras diferentes de tratar. Então, tinham vários impérios. Os egípcios, a gente viu que quando eles dominaram o povo de Israel, eles fizeram o povo sofrer muito. O faraó impôs grande trabalho, muita violência e muito suor sobre os israelitas. De maneira que a gente, olhando para a história, a gente percebe que quando um rei ele é muito cruel, quando um rei ele usa de muita violência, o seu império não dura tanto. Por quê? Porque chega a um ponto que os escravos se tornam maior, o número de escravos se torna maior do que o número do seu exército. E assim pode ter uma rebelião, ou mesmo vem um outro exército e acaba dominando ele. Mas a gente nota que Nabucodonosor ele teve uma estratégia diferente. Ele foi mais astuto do que Faraó. O que ele tentou fazer? Primeiro, ele tentou a babilonização da cultura dos cativos. O que é babilonização? É você... Nabucodonosor queria que os cativos judeus e qualquer outro povo que ele capturasse adotasse a cultura babilônica como se fosse sua. Na verdade, ele queria transformar os cativos judeus em babilônios. E é isso a primeira tentativa que ele faz quando ele investe contra
a nação de Israel. E é interessante que, para ele demonstrar o poder e quem estava no comando, o que ele fez? Ele foi e ele mandou que trouxesse a ele jovens, mas qual dos jovens? Não aqueles que não tinham família, que não tinham posses, que não tinham nada. Para demonstrar quem realmente estava no comando e para humilhar a nobreza e a realeza de Judá, ele mandou trazer jovens que pertenciam tanto à realeza quanto à nobreza da nação de Judá. E não foi qualquer um, foram os melhores. E aqui a gente vê no texto as qualificações que esses jovens tinham que ter. O verso 4, ele diz assim: eles trouxeram jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, e que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir a ele ali no palácio. Nós notamos que, quando ele foi selecionar, ele não foi escolhendo por atacado. Ele pediu para que os seus chefes, seus oficiais, escolhessem aqueles que realmente se destacavam entre a nobreza e a realeza. Imagina aqueles jovens que no passado próximo ali estavam sendo servidos ali no palácio, andavam ali pela realeza, desfrutando do melhor que a nação de Judá tinha, agora são capturados e levados para uma terra estranha, e lá eles vão passar a servir, ao invés de serem servidos. Provavelmente, Daniel e os seus amigos tinham por volta de 14 anos. Então eles queriam que realmente, esqueça Judá. Esqueça Judá. Aprenda uma nova língua, aprenda uma nova cultura, aprenda ciências, aprenda a comer novas comidas. Vai ser tudo diferente. Esquece Judá. Agora vocês vão ser babilônicos. Mas não, eles pegaram jovens da realeza. Porque se eles atacassem, seria um tiro no próprio pé. Alguém que estava servindo e que estava sendo tratado da melhor forma, então nós não vamos atacá-los, porque poderá ser pior para os nossos nobres, para os nossos, para a descendência da nossa realeza. Então, Nabucodonosor, ele foi muito sábio em pegar os melhores para colocá-los. Se aqueles que eram líderes, e eles tudo para ser líderes, e vivem uma vida comum ali na Babilônia, por que a ralé ia querer voltar? Então, eles tentaram realmente, vamos babilonizar os líderes, as famílias nobres, a realeza, porque assim nós vamos acabar com Judá. Não haverá mais nação de Israel, não haverá mais Judá. Eles vão se tornar babilônicos. E eu creio que essa é a grande dificuldade quando alguns dos nossos jovens vão para a faculdade. Chegam lá, eles rompem com as famílias, com as raízes, rompem com tudo aquilo que eles receberam em casa e começam a viver uma vida totalmente diferente da vida que os seus pais lhes ensinaram, da vida que a igreja talvez tenha ensinado a eles. E o que acontece? Eles nem se lembram mais em pouco tempo quem são. Eles passam a viver uma nova vida diferente da vida que estava proposta para eles ali no começo. E uma coisa que a gente tem que pensar é que a babilonização da realeza judaica foi uma tentativa de Nabucodonosor manter os cativos fiéis a ele. Mas só que tem uma coisa: por trás de tanta generosidade havia uma intenção maligna de aniquilar a cultura e a nação judaica. Por isso devemos ter cuidado. Era muita generosidade do rei Nabucodonosor para com aqueles jovens. A melhor comida, a melhor universidade, tudo do bom e do melhor. Vocês notaram que eles comiam a comida da mesa do próprio rei. O melhor vinho da Babilônia era servido para eles. Muitos de nós talvez não lembraríamos mais de Judá. Comida da melhor, bebida da melhor, estudo na melhor universidade. Para que se lembrar de Judá?
Uma das tristezas que acontecem com muitos missionários que vêm da África estudar aqui no Brasil é que eles acabam se brasileirando. Então eles vêm lá de Angola, eles vêm lá de Moçambique, eles vêm de países de língua portuguesa estudar aqui nos nossos seminários, e a nação deles está precisando muito do evangelho lá. Mas quando eles chegam aqui, eles encontram condições melhores. Eles se formam e eles veem um monte de igreja aqui no Brasil sem pastor. E o que acaba acontecendo? Ao invés de voltar para Moçambique, para Angola, para as nações da onde eles vieram, eles acabam acostumando com a vida boa aqui do Brasil e acabam ficando. Muitos dos brasileiros que têm que sair daqui para ir para lá é porque os de lá vêm estudar aqui e não retornam. O mesmo aconteceu com a maioria dos jovens judeus que foram para a Babilônia. Acabaram esquecendo a sua nação, acabaram esquecendo quem eles eram. O outro ponto que nós podemos ver aqui, da tentação sedutora da Babilônia, é a tentativa da babilonização da religião dos cativos. Se você conseguir cativar a mente, mudando a cultura, e conseguir cativar o coração, mudando até mesmo a religião, por que eles lembrariam de Judá? Por quê? O verso 6 e 7 apresentam essa tentativa de babilonizar o quê? A religião dos judeus. E a gente vê que uma das coisas que a gente aprende com o povo judeu é que o nome do judeu, na maioria das vezes, representa uma experiência com Deus. O nome deles é muito forte, é uma presença marcante de algo que eles tiveram especial com Deus. Logo, o nome de Daniel e seus amigos tinham a presença de Deus no nome. Mas o que Deus? Jeová. E o que acabou acontecendo? Daniel, o nome dele é Deus é meu juiz. Será que foi por acaso que o oficial mudou o nome dele? Bel proteja o rei? Seria Jeová é o meu juiz, agora colocou Bel, né, o seu nome é Bel proteja o rei. Bel era uma divindade babilônica. O nome de Ananias, Jeová é misericordioso. Foi mudado para Sadraque, iluminado pela deusa Sol. Será que é por acaso? Misael, quem é como Deus? Mudou para Mesaque. Quem é como Vênus? E também Azarias, Jeová ajuda. Abnego, servo de Nego. Não era meu servo não, tá? Era o Deus lá da Babilônia. Então, eles pegaram os nomes deles, que eram nomes maravilhosos, que tinha algo a ver com os pais deles colocando esse nome por causa de experiência que eles tiveram com Deus vivo. A primeira coisa que o servo fez foi trocar o nome deles e relacioná-lo com as divindades ali da Babilônia. Talvez, se não fossem jovens fiéis, jovens íntegros e compromissados com o Senhor, eles assumiriam Beltesazar e nem se lembrariam mais de quem é Jeová. Sadraque, iluminado pelo Deus Sol, ia começar a adorar o Deus Sol, porque Deus Sol que deu aquela boa comida, aquele bom vinho e aquela boa faculdade para eles. E aí começou, quem é como Deus, mas quem é como Vênus? Será quem é Vênus? Mas eles acreditavam que ninguém, que Vênus era a soberana. E também a respeito do servo de Nego. Entenda, se com pequenas concessões que nós fazemos na nossa fé, nós podemos terminar muito longe, mas muito distante de Deus. Se a gente começa a ceder espaço para a aculturação mundana
nas nossas vidas, em pouco tempo nós nos tornamos mundanos e não queremos mais saber de Deus nas nossas vidas. São pequenos detalhes que a gente deixa escapar e que depois abre um rombo que não tem mais como escapar. Então devemos ter cuidado com as coisas que nós recebemos do mundo. Quando é muita generosidade, tome cuidado. Generosidade que vem dos inimigos de Deus, abre os olhos. Assim, os nomes deles foram trocados e vinculados às divindades pagãs, como Bel, Marduk, Vênus e Nego. Os caldeus queriam varrer o nome de Deus do coração de Daniel e dos seus amigos. A universidade queria tirar a convicção de Deus da mente e do coração de Daniel e de seus amigos e plantar nelas novas convicções, novas crenças, novos valores, por isso que mudaram os seus nomes. E muitos jovens, muitos crentes têm caído nessa teia do mundo, têm se envolvido de tal maneira que têm perdido o referencial. Eles mudam os marcos, abandonam as suas convicções, eles transigem com os absolutos e naufragam na fé. Podemos ver que a Babilônia mudou o nome deles, mas não conseguiu mudar a fé desses 4 jovens que permaneceram firmes. Segundo ponto que a gente entende nesse texto é a fidelidade e sabedoria de Daniel e seus amigos. Imagina, eles eram jovens que tinham cerca de 14 anos. Mas para que eles tomassem as decisões que eles tomaram, eles já deveriam ter uma experiência pessoal com Deus, o Deus vivo. É impossível alguém que não sabe quem é Deus permanecer firme como eles permaneceram, com 14 anos. E uma das coisas notórias que a gente tem que ver no texto é a determinação em não se contaminar. E a gente pode ver que Daniel ele é um farol a ensinar-nos o caminho certo no meio da escuridão do relativismo. O que é relativismo? Você se comportar de acordo com o que o momento pede. Por exemplo, se você está num lugar onde todo mundo bebe, você vai fazer o quê? Vai beber. Se você está num lugar onde ninguém bebe, você não vai beber. Mas se você está num lugar que todo mundo conta piada suja, você também conta. Se você está num lugar onde ninguém conta piada suja, você... Então, as situações são relativas. Por exemplo, nada a ver. Vocês já ouviram essa palavra? Nada a ver. Então, o que os jovens mais dizem hoje, o que os crentes mais dizem hoje é que nada a ver. Nada a ver. Quer dizer, isso que eu estou fazendo, nada a ver. O que você está falando não tem nada a ver. Dá um tempo. E quando a gente começa a olhar para a determinação que Daniel e seus amigos fizeram, a primeira coisa que eles falaram foi assim, nós não queremos nos contaminar com a comida do rei. Por quê? Porque no Império Babilônico e em outros impérios, toda a refeição iniciava-se com um ato religioso pagão. As comidas eram oferecidas aos demônios. E dessa forma, eles entenderam que se eles começassem a participar, eles estariam também celebrando aquelas divindades a quem eles sacrificavam as suas comidas. Logo, Daniel não quis participar de adoração pagã, nem os seus amigos. Por isso que eles disseram, nós não queremos a comida, a porção do rei. Mas é interessante que eles, com jeitinho, eles tiveram uma sabedoria para falar. Eles não falaram, eu não vou comer. Eles pediram permissão. E quando a gente olha para essa situação, Hernandes Dias Lopes diz assim, ele cita um ditado que diz assim, todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas elas têm bicho. Então, tudo aquilo que o diabo e o mundo oferecem para nós pode ser muito atraente.
mas está bichado. E você vai ficar bichado se você comer. Os banquetes do mundo são atraentes, mas o mundo jaz no maligno de Deus. Talvez os amigos de Daniel, os jovens que foram levados junto com eles, começaram a olhar para eles e dizer assim: vocês não estão sendo muito radicais, não? O que tem? Só uma comidinha. O rei está dando para a gente de graça ali, melhor comida, melhor... Você não acha que você está sendo muito santarrão, não? Será que os amigos não falaram assim, você está sendo muito intransigente, porque cria caso por causa de comida? A nossa vida podia ser muito pior, o rei está dando a melhor... É só uma comidinha. Deus sabe que o nosso coração é dele. Não faz mal nenhum a gente comer a comida. Talvez eles pudessem ter dizer assim, por que ser tão escrupuloso assim? Por que ficar colocando... por que você vai ser tão cruel com você mesmo? Você vai se... Nós já estamos longe de Judá, longe da família, longe da nossa cultura. Agora ainda você vai se privar de um banquete que o rei vai te servir todos os dias. Você está sendo muito cruel com você. Será que os amigos de Daniel não começaram a fazer assim e tentando mudá-lo de opinião? Isso é relativismo. Começa a entrar na nossa vida e fala, nada a ver, nada a ver. Talvez alguém poderia até dizer, Daniel, coma, porque se você não comer, o rei talvez possa tirar você desse cargo. Agora, já pensou você lá na Babilônia, numa posição de influência, você vai salgar todo aquele palácio. Coma sim, bobo, coma, não fique de fora não. Então, eu creio que os amigos tentaram remover essa ideia do coração de Daniel e dos seus amigos. Deixa de ser radical, vamos curtir, vamos curtir. E Daniel, nós devemos entender que ele não satanizou a cultura. Não. Ele desfrutou da cultura de tudo aquilo que era bom. Quem criou todas as línguas? Não foi Deus? Não tem problema nenhum você aprender uma língua estranha, estrangeira. Não tem problema algum. Um idioma. Não tem problema. Não tem problema também você estudar qualquer tipo de ciência. Desde que isso não coloque você em choque direto com Deus. Então, Daniel e seus amigos aproveitaram de tudo aquilo de bom que a cultura babilônica tinha para oferecer, que não os levasse a transgredir a lei de Deus. Você pode viajar para o Irã, para o Iraque, você pode viajar para esses países onde o islamismo está aí reinando e acabando com os cristãos? Você pode. Se eles não te pegar, você pode até voltar vivo. Mas a grande questão, você pode comer a comida deles? Você pode. Pode aprender o idioma deles? Pode. Pode estudar a religião deles? Pode. Desde que depois a cultura deles e a religião deles não passe a ser a sua. Você pode aprender sobre tudo. Assim como Daniel, dele ser moldada e estar aprendendo toda a cultura e a ciência da época, não mexeu com a fé dele. Ele permaneceu fiel ao seu Deus, ele permaneceu de pé ali na Babilônia. Daniel e seus amigos tinham consciência que mesmo cativos na Babilônia, pertenciam e serviam a um outro rei. Eles estavam a serviço de um outro reino, mesmo estando no meio da Babilônia, que era o reino celestial. Serviam sempre aos interesses da Babilônia, quando esses interesses não se chocavam com os interesses do reino do céu. Meus queridos, nós podemos andar por esse mundo. E Jesus falou, eu não peço que os tire do mundo, mas o quê? Que os livre do mal. Há muita coisa boa que a gente pode desfrutar, que os ímpios estão fazendo e produzindo. Mas desde que isso não passe a fazer parte, ou mesmo interferir na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus. E o segundo ponto que a gente nota aqui é a coragem e a sabedoria em pedir permissão para não se contaminar.
Eles poderiam falar assim, eu não vou comer comida. Por quê? Porque eu sirvo ao Deus vivo e eu não vou comer comida sacrificada a nenhum outro Deus. Ele poderia ser arrogante, e o que aconteceria? Eles perderiam a cabeça. Mas vocês notaram a sabedoria deles em chegar com toda gentileza para a pessoa que estava a serviço do rei e disse que eles gostariam de fazer uma experiência. Eles gostariam de se abster do vinho e das comidas da mesa do rei e comer apenas legumes e tomar apenas água. E o cara falou, mas... o texto diz que Deus fez que eles caíssem na graça do oficial. Mas o oficial falou, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, e quando o rei vir e ver que vocês não comeram, e eu não dei a comida dele para vocês, e vocês estão mais fraquinhos, vocês estão debilitados, e não são tão inteligentes quanto os outros, eu serei morto. Aí Daniel falou, então faça o seguinte, durante 10 dias faça uma experiência. Se, depois dos 10 dias dando só vegetais e água para nós, a nossa aparência for inferior a deles, aí você faz o que você achar melhor. E o oficial aceitou, fez a experiência, e passados 10 dias, mesmo comendo apenas vegetais e tomando água, a aparência deles era muito melhor do que a aparência dos outros. E diz que então o oficial aceitou e permitiu tirar a porção deles e entregar só vegetais e água para eles. Passado os 3 anos de treinamento, comendo vegetais e tomando água, chegou a vez de se apresentar diante do rei. E o rei notou que eles eram o quê? 10 vezes mais inteligentes do que os outros. E Daniel, além de ser também muito inteligente, sabia interpretar visões e sonho. Isso foi a graça de Deus. Lembra a proposição? Que Deus tira os seus servos e ele consegue preservar e capacitar os seus servos para colocá-los onde ele deseja usá-los. E aqui a gente vê a graça de Deus abençoando tanto Daniel quanto os seus amigos, fazendo-os superiores aos demais, para que eles pudessem servir ao rei e influenciar ao rei Nabucodonosor e os próximos reis que veriam. Nós devemos entender que o texto está mostrando que Deus operou um milagre. Será que isso seria capaz? 4 jovens, em fase de crescimento, comendo apenas vegetais e tomando água, seriam capazes de se tornar mais fortes e sábios do que outros que comem de toda a comida boa que o rei servia? Será que humanamente isso seria, naturalmente seria possível isso? Os estudiosos dizem que não. Logo, houve o quê? Uma intervenção divina, houve um milagre, operando na natureza física deles e concedendo a eles aquilo que eles necessitavam para servir Deus onde quer que fosse. Cumpriu-se aqui aquela palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, um dos comentaristas diz assim, nós somos sustentados pelo alimento que nós comemos ou pela graça de Deus que nos alimenta através daqueles alimentos. Como nós somos sustentados? Aí que está a dificuldade. Nós cremos, às vezes, que são as coisas que estão na nossa mesa que nos alimentam. Vocês já perceberam quantas pessoas têm problemas que não conseguem se alimentar, mesmo tendo alimento? Ali, os 4 jovens se absteram dos alimentos e Deus, de maneira sobrenatural, operou e os fez muito mais saudáveis do que quem desfrutava de todo aquele banquete do rei. Deus operou um milagre. E Ele pode ainda hoje operar milagres. Eu creio que eles poderiam ter perdido a vida, perdido o emprego, perdido a oportunidade que o rei estava lhes dando pelo fato de eles não quererem se contaminar. Eles podiam pensar, vou fazer só essa concessão, mas nas outras coisas depois eu compenso. Deus não vai ficar bravo comigo se eu só fizer uma concessão. Deus não vai ficar bravo. Deus sabe que o meu coração é dele. Então aqui eu vou abrir uma exceção, porque Deus sabe que eu sou fiel a ele.
Mas aqui eu preciso, porque senão o rei vai tirar essa oportunidade que ele está me dando. Mas não. Daniel e seus amigos eram homens de absolutos. Eles não negociavam com o pecado. Seus grandes projetos de vida eram agradar a Deus e honrá-lo em todas as circunstâncias. Muitos jovens estão caídos hoje, estão confusos, com o coração gelado, com a vida contaminada, porque cederam, transigiram e não resolveram desde o início viver uma vida para Deus. Hoje nós precisamos de mais homens e mulheres com absolutos, que não negociam. Que o certo continua certo, ainda que ninguém esteja vendo. E o errado é errado, ainda que todos estejam fazendo. Porque é assim, se todo mundo está fazendo, então é legal. Não. Com Deus, o certo é certo, e o errado é o errado. Mesmo que ninguém faça, o certo continua sendo certo. E ainda que todos façam, o errado continua sendo errado. Deus não negocia com seus valores. E Daniel foi corajoso e gentil. E assim ele foi abençoado. Ele ganhou a simpatia do oficial que permitiu que ele fizesse isso. E agora, mais por fim do texto, a gente consegue perceber a demonstração da graça do Deus vivo sobre os seus servos. Primeiro, a graça de Deus interferindo no mundo físico. Deus ele operou de maneira sobrenatural naqueles 4 físicos para que eles pudessem ser mais saudáveis, ainda que faltando nutrientes ou qualquer outra vitamina ou qualquer outro ingrediente nos vegetais que eles estavam comendo. Deus operou de maneira a agraciá-los e supri-los de tudo aquilo que eles necessitavam. Assim a gente pode ver a graça de Deus agindo nele. Passados 10 dias, verso 15, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Deus, de maneira sobrenatural, interferiu na vida deles. O segundo ponto que a gente vê, a graça de Deus concedendo dons e talentos. Tem um texto que diz assim: o que é que você tem que não tenha recebido de Deus? E se recebeu, por que se vangloria daquilo que você recebeu? Então está falando a respeito dos dons, Às vezes uma pessoa ela tem um talento que se sobressai e ela fica toda orgulhosa. E acho que é Coríntios que pergunta: o que é que você tem que você não tenha recebido? Que não foi dado por Deus para você? Você tem alguma coisa que não foi Deus que te deu? E se Deus te deu, por que você se orgulha? E aqui a gente vê que Deus concedeu aos seus servos, o verso 19 fala assim: o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez pergunta sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Entenda, eles não eram apenas mais sábios que os outros jovens, mas todos os homens que eram considerados sábios antes de eles chegarem, esse Daniel e seus amigos superaram eles. Todos os encantadores e todos os magos, todos os homens de confiança e que o rei consultava, Daniel e seus amigos foram superiores a eles, comendo apenas vegetais e tomando apenas água. Deus agraciou cada um dos seus servos com essa bênção. E por fim, o texto encerra assim, o 21. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. A gente pode ver a graça de Deus sustentando Daniel por vários impérios enquanto entram e saem reis. A gente pode notar que ele começou no reinado
de Nabucodonosor, passou por Belsazar, passou por Dario e passou por Ciro. Ou melhor, até o primeiro ano do reinado de Ciro, ele estava ali. O texto não está dizendo que ele morreu ali, porque depois ainda tem a história dele. Mas está dizendo que ele permaneceu servindo ao rei até o primeiro ano do reinado de Ciro. A gente pode ver Daniel, um jovem que foi tirado da sua terra, levado para uma terra estranha, tentaram aculturar ele, né, colocar a Babilônia dentro dele. Ele desfrutou de tudo que a Babilônia ofereceu para ele, mas ele não se babilonizou. Tentaram mudar a fé dele, mas ele permaneceu fiel a Deus. E Deus fez isso exatamente porque queria usá-lo ali na Babilônia. Ele se tornou uma pessoa que era confidente, que o rei confiava, um homem de confiança dos reis que seguiram. E nós devemos entender, um jovem que foi tirado da sua terra, e pela fidelidade dele a Deus, chegou aonde muitos e muitos que são sábios segundo os homens não conseguiram chegar. Ele passou por 4 impérios. Reis caíam, reis subiam, reis caíam, reis subiam, e ele permaneceu. Porque é só pela graça de Deus. Imagina, Dario, aí veio o filho dele, Belsazar. Depois veio, Nabucodonosor, Belsazar. Depois veio Dario e invadiu, né? Ele era persa e invadiu a Babilônia. Aí chega um próximo rei de um império diferente e Daniel permanece ali servindo. Depois morre Dario, entra Ciro e ele estava ali ainda. Mostra que humanamente era impossível um homem receber tanta graça e cair na graça de tantos reis assim, por suas próprias capacidades. Não. Era a mão de Deus colocando Daniel aonde Deus queria usá-lo. Por isso que ele permaneceu tanto tempo de pé. Portanto, a gente deve tirar algumas lições. Devemos tomar cuidado com a generosidade vinda dos inimigos de Deus, porque por trás dela sempre há uma intenção maligna contra o próprio Deus. Talvez estão oferecendo para vocês vantagens no emprego, talvez estão oferecendo vantagens na faculdade, vantagens nos negócios, mas atrás dessas vantagens generosas, devemos tomar cuidado, porque pode ser o inimigo tentando desviar o seu coração de Deus. Algo que talvez que você nem perceba e você possa pensar, não, acho que eu estou sendo radical demais. Não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E tudo aquilo que vem do maligno, tome cuidado. Pode ser um passo para desviar você e o seu coração de Deus. Devemos desfrutar de tudo aquilo que uma cultura oferece, desde que não nos leve a transgredir as leis de Deus. Eu quero aprender árabe, quero aprender russo, quero aprender alemão. Não importa. Eu quero comer comida árabe, comida japonesa, comida africana. Não importa. Desfrute. Quem é que gosta de feijoada? Não foi inventado aqui no Brasil. Pode comer? Pode. Não tem problema. Agora, a grande dificuldade é que quando a gente começa tanto a desfrutar das coisas boas, quanto das coisas ruins que uma cultura oferece. Infelizmente, alguns estão curiosos e interessados em ocultismo e em coisas que despertam realmente interesse do ser humano, acabam se desviando do Evangelho para seguir outras forças ocultas. Por isso devemos tomar cuidado. Podemos desfrutar muito de todas as culturas, desde que aquilo que a gente vai desfrutar não leve a gente a contrariar a palavra de Deus.
Quando o grande projeto de sua vida for agradar a Deus, não será difícil fazer escolhas absolutas diante do pecado. Qual é o grande projeto da sua vida? Meu grande projeto da vida é casar, né, Guga? É casar. Graças a Deus a Thaís também é do Senhor. Mas assim, tem pessoas que o grande projeto da vida dela é casar. Se o grande projeto da vida dela é casar, não importa com quem. Por quê? Ela vai realizar o projeto, vai casar. Pode ser com um macumbeiro, pode ser com um feiticeiro. O projeto da vida dela é casar. Então ela vai casar. Agora, se o grande projeto da vida da pessoa é agradar a Deus, ela pode casar, que é uma coisa boa, mas ela vai pensar com quem ela vai casar. Aí que está a dificuldade. O grande projeto da vida de uma pessoa dirige essa pessoa. Ela vai até as últimas consequências para cumprir o grande projeto da vida dela. Daniel e seus amigos permaneceram fiéis porque qual era o grande projeto da vida deles? Agradar a Deus. A ponto de, nós vamos ver nos próximos capítulos, de eles serem lançados na fornalha ardente, lançados nas covas dos leões. Por quê? Eles não estavam preocupados com a vida deles, eles estavam preocupados em agradar a Deus. E quando a gente está preocupado em agradar a Deus, a gente consegue dizer não para o pecado. Mais uma é assim: o que leva homens e mulheres a permanecerem longe do lamaçal do pecado é a determinação de não ceder ao pecado que tão de perto o seduz. Sabe aquela... como eu sempre falo, um ladrão de banco, o primeiro assalto dele é um banco? O que vocês acham? O primeiro assalto de um ladrão de banco é um banco? Não, ele assalta um dinheiro da mãe, do pai, da avó. Depois ele começa a assaltar a padaria, a venda lá do lado da casa dele. Depois ele começa a assaltar celular na rua. Dali a pouco a gangue está formada, a quadrilha está formada. E aí eles vão assaltar um banco. Dali a pouco não, com o passar do tempo, né? Mas um ladrão, assaltante de banco, não começa roubando o banco. Ele começa roubando um dinheirinho, 50 centavos da mãe. Que a mãe foi na padaria, chegou, colocou lá em cima, ele pega e põe no bolso. 50 centavos. A mãe nem vai lembrar que tinha 50 centavos ali. Mas isso começa a virar um hábito. E aí ele começa a pegar outras coisas, e ele perde o controle. A graça de Deus é capaz de até mesmo interferir no curso natural do mundo físico, se isso for necessário para que possamos honrá-lo com as nossas vidas. Às vezes você vai ser levado a dizer não para coisas que para você é muito importante. Mas Deus é capaz de suprir essa coisa que é muito importante se você está fazendo isso, abrindo mão disso para poder honrar e glorificar a Ele. Eles abriram mão da comida, mas Deus supriu aquilo que a comida não fez por eles, aquilo que os vegetais não podiam fazer, a própria graça divina fez na vida dele. E interferiu no curso natural para que eles pudessem ser abençoados e usados por Deus ali na Babilônia. É uma coisa sobrenatural. A gente viu isso com José. Com José foi a mesma coisa, Deus fazendo coisas extraordinárias para preservá-lo, a fim de que ele chegasse a ser governador do Egito. Deus parou o universo na questão de Josué para que ele pudesse ganhar a batalha. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus parou o Rio Jordão, e a gente vê Jesus no barco com os discípulos, parou a tempestade. Ele é poderoso para interferir no mundo físico, a fim de abençoar um servo dele que ele quer usar de alguma forma em outro lugar. Nem todos os perigos do mundo hostil poderá frustrar os planos e o chamado que Deus tem para a vida de um servo fiel. Vocês notaram quantos perigos e quantas situações eles tiveram que passar
para poderem chegar a servir ali no reino? Imagina um exército inimigo invadindo Israel, né? Invadindo Judá ali, Jerusalém. Eles poderiam ser mortos logo ali, quando o exército estava invadindo, se eles resistissem, ou se, de repente, no início da batalha, né, ficasse muito acirrado, eles poderiam ser mortos. Chegando lá na Babilônia, eles poderiam não ter sido escolhidos. Eles poderiam não ter sido escolhidos, mas eles foram escolhidos. Eles poderiam não ter, o oficial que tirou os alimentos, poderiam ter executado eles. Poderia acusá-lo de moleques atrevidos. Quem vocês pensam que são? E imagina quanta coisa eles passaram para poder chegar ali no palácio. Então, se Deus tem um plano e um chamado para a vida de alguém, se esse alguém permanece fiel a esse Deus, e também é uma graça de Deus permanecer fiel, nada, nenhum perigo, nenhuma hostilidade pode frustrar os planos e o chamado que Deus tem para a vida de alguém que permanece fiel. Vale a pena ser fiel? Vale. A pior coisa quando a gente não é fiel é que a gente não consegue nem orar, porque quando a gente sabe que está errado, a gente fica, mas eu vou orar, mas será que Deus vai ouvir? Até parece que Deus nos ouve porque nós somos bons. Ele nos ouve por causa da graça e da misericórdia dele, embora o pecado faça uma barreira, precisamos confessar e precisamos ter a vida limpa. Mas Deus faz o que faz por nós por causa da misericórdia dele. Não por causa daquilo que nós somos, mas por causa daquilo que ele é. Mas a nossa consciência não sossega, o nosso coração não descansa se a gente não está sendo fiel para com Deus. Deus, em sua soberania, capacita e coloca seus servos onde poderão ser utilizados por ele na concretização de seu propósito eterno. A grande pretensão nossa é achar que Deus está escrevendo a nossa história. Não. Deus está escrevendo a história dele. E ele usa nós para concretizar o propósito eterno dele. E aquilo que for necessário para que você possa, ou melhor, que você seja fiel a ele e consiga servi-lo onde quer que ele te coloque, a grande questão é, Deus deseja usar a sua vida para escrever o propósito eterno dele. E isso é um privilégio. Não é algo que nós merecemos, mas é uma graça. Nós temos que entender que nós podemos participar de algo que ele pode fazer sozinho. Ele pode fazer, ele poderia ter feito sozinho. Ele poderia quebrantar o coração de Nabucodonosor sem que Daniel estivesse ali no reino. Nós vamos ver isso depois. Mas ele deu a graça de Daniel participar da história do reino da Babilônia, e hoje nós estamos lendo o que Deus fez com ele. Daqui a alguns anos as pessoas poderão falar o que Deus fez com a sua vida. Você pode ser um exemplo vivo para as pessoas que caminham com você. Da mesma forma como Daniel foi um exemplo vivo do poder de Deus na vida daquele império. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que ser fiéis àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém?